Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ontem, logo após a gravação do vídeo, o bot ele acabou levando um stop por limite de perda, que é configurado aqui, que eu configuro em 3, não sei o que está 4, mas eu configuro aqui em 3 para teste, e acabou que ele levou um stop numa movimentação forte de alta, que foi exatamente aqui, ó. Já deixei preparado. Então eu iniciei o bot às 8h15, ele fez algumas grades aqui, logo após ele tomou um stop devido a um movimento muito forte de alta. Daí, pensando em algumas soluções para minimizar esse impacto, né, eu fiquei ontem quase o dia inteiro pensando nisso. Algumas possibilidades eu já estou estudando, e uma das possibilidades que eu já estou implementando é, à medida que o preço ele vai distanciando, o preço médio das duas posições ele vai distanciando, né, eu executo uma ordem a mercado da posição vencedora. Nesse caso aqui, seria mais ou menos assim. Vou tentar desenhar aqui. Suponhamos que a posição vendida, o preço médio dela esteja aqui em 63.164 e a posição comprada, o preço médio em 62.524. Assim que o lucro não realizado da posição perdedora ele somar o valor eu coloquei uma distância fixa aqui de $3, né? Mas aí eu dividi por 4, esses $3 ficou 75 centavos. Então, quando o lucro não realizado somar 75 centavos, eu executo uma ordem a mercado da posição vencedora, o que vai levar o meu preço médio e aumento do número de lotes da posição vencedora. Caso o preço do Bitcoin continue subindo, né, eu tenho mais lotes da posição vencedora, o que favorece um pouco o balanceamento das duas posições. E aí eu implementei isso ontem mesmo à noite e testei por hoje pela manhã, e acabou que eu descobri um outro problema mais grave ainda do que esse, né? Foi graças a essa ideia de implementação dessa ordem a mercado, eu descobri um problema muito grave, que é o que eu vou comentar agora. Eu rodei o robô hoje, eu iniciei ele às 8 horas aproximadamente. O que aconteceu? O preço ele está abaixo das médias, né? Abaixo do filtro. Então ele está trabalhando o filtro vendido, filtro short. O robô iniciou, ele fez algumas vendas, realizou lucro em algumas outras. Até aí tudo bem. O problema começou aqui, ó, após as 10h30. Foi quando o preço ele começou a cair de maneira mais acentuada e a posição vendida estava com preço médio mais baixo do que a posição comprada. O que aconteceu? Essa distância da posição vendida até a posição comprada, isso é prejuízo. Então eu vou encerrar minha operação, independente da maneira que esteja, eu encerro ela com prejuízo devido a essa distância. Isso é um problema grave estrutural. Eu preciso pensar em alguma coisa, em alguma solução que impeça que isso aqui aconteça. Eu não posso, né, ter uma posição vendida com preço médio muito mais baixo do que a posição comprada, senão eu vou ter um lucro não realizado aqui infinito, né? Não tem como eu executar uma ordem ou até encerrar a posição mesmo, foi o que eu fiz. Eu encerrei a posição e fiquei do mesmo jeito. Vocês podem ver aqui que não deu quase lucro nenhum. E esse é um problema estrutural grave que eu encontrei hoje, que eu preciso pensar em alguma maneira aqui para resolver esse problema. Já tenho algumas ideias aqui, mas preciso implementar e testar. E uma das formas que eu vejo, né, que uma ideia que eu tive é limitar esse spread, né, que fica entre uma posição e outra. A posição comprada ela está com um preço mais caro do que a posição vendida. E eu preciso de alguma maneira que limite essa distância aqui das duas, né, porque senão essa distância aqui, quanto maior ela fica, maior é meu lucro não realizado. Menor, quer dizer, né, mais prejuízo eu tenho não realizado aqui. Independente do momento em que eu encerre as operações, eu vou ter um prejuízo aqui entre uma e outra. Não tem como eu escapar disso. Exceto que se o preço voltar, né, e começar a executar ordens de venda acima da minha posição comprada, né, essa posição, esse médio aqui da posição, ela começa a subir.
Porém, como eu vou estar muito acumulado aqui embaixo, ele não vai subir tanto. Então é outro problema que eu preciso arrumar alguma maneira para minimizar essa situação. Então, isso são cenas para os próximos capítulos. Eu preciso pensar em alguma ideia aqui para ver se eu consigo melhorar. Mas a ideia é essa mesmo, é documentar, para vocês verem na prática como é que funciona. Os problemas eles vão acontecendo, né? À medida que você vai desenvolvendo um projeto, você vai identificando os problemas, os possíveis, né, impactos que causam na carteira, no dinheiro, e a gente precisa dar um jeito de solucioná-los, né? E é isso, o vídeo de hoje bem curtinho, né? Só para mostrar aqui o que aconteceu. O stop ele foi tomado, né? Tive um prejuízo aí ontem. Hoje eu não recuperei, eu executei ele, mas acaba que as taxas elas ficaram quase o mesmo tanto. Ontem eu acho que eu estava com 251, hoje eu estou com 248, mas eu fiz um pequeno lucro aqui hoje e ficou alguns centavos aqui. Ambiente de validação, ambiente de teste, né? Não estou preocupado com isso, para mim não faz diferença nenhuma. É só mais resolver esses problemas estruturais que eu acabei encontrando hoje e preciso ver uma melhor maneira aí para solucioná-los. Beleza? Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um like aí e até a próxima.